E eu estou feliz. Imagina nosso Deus, como que Ele não está feliz porque você está aqui. Ele está muito, muito feliz. Nós estamos felizes. Eu quero dizer que você é muito, muito bem-vindo, porque o nosso Deus, quando nós chegamos, Ele já estava aqui, nos esperando, né? Porque Ele é muito, muito, muito fiel. E nesse momento, eu quero agradecer ao Senhor porque você está aqui. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, querido que está no céu, nesse momento eu venho te pedir perdão dos nossos pecados, por pensamento, palavras e ações, porque somos pecadores, Senhor, somos falhos, mas nós estamos aqui nessa noite. E eu quero te agradecer, Senhor, por cada família aqui representada. Que o Senhor venha abençoar nesta noite, poderosamente, todo aquele que aqui está e que veio buscar uma bênção, que veio ouvir o Senhor falar. Por favor, meu Deus, fique conosco, receba nossos louvores de adoração, que ainda serão louvados, porque já foram, nós já te louvamos e vamos te louvar mais. Porque o Senhor, e só o Senhor, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fica conosco, Senhor, nos abençoa e nos guarda e receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento nós vamos louvar o Senhor com uma música muito maravilhosa, que ela requer conexão, dependência e permanência. Permanecer. E ela tem o título Mais Perto Quero Estar. Mais perto. Em qualquer lugar. Seja aqui um canto lá. Meu Deus de ti, ainda que seja
Este hino, ele fala muito dos frutos visíveis de uma vida com Deus. Uma vida com Deus tem bênção para ser contada, porque é impossível você servir um Deus, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra, e não ter bênção para contar. E o culto de quarta-feira é um culto de oração. Por isso que hoje nós já fizemos 3 orações nesse culto, porque é um culto onde nós falamos com Deus, nós falamos o que Deus faz na nossa vida, nós testemunhamos, é a oportunidade que você tem de contar o que Deus fez com você, o que Deus está fazendo com você, e também a oportunidade que você tem de pedir por você, pedir por sua família, pedir pelos amigos, pedir por aqueles que estão necessitando. Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma vez vamos orar, fechar os olhos, orar a Deus. Eu queria falar conosco nesta noite, amém? Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe na minha vida, Senhor. Que o Seu Espírito Santo seja a voz que esteja falando, não a minha, que eu venha cair por terra, Senhor. A minha carne venha cair por terra, mas o Seu Espírito venha vivificar na minha vida, Senhor. Que o Senhor venha estar me usando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, essa noite o Senhor me colocou uma palavra. Pode subir um pouco. Isso. Então o Senhor me deu uma palavra, mas antes eu quero ler o lugar ao redor, né? É um dizer que fala assim: tudo foi projetado com maestria: os céus, as árvores, as montanhas, os oceanos, os animais e as pessoas, e o invisível e o visível. Podemos respirar porque temos pulmões, oxigênio, um ambiente que sustenta a vida. Podemos nos mover porque temos músculos, tendões, cérebro e inclui nosso corpo. Somos capazes de pensar, sonhar, planejar, projetar, criar, construir, porque foram dados desejos e habilidades, algumas matérias-primas. Então, se quisermos viver uma vida com significado, uma vida que deixa um legado eterno, devemos permanecer conectados à fonte da vida. Jesus falou sobre isso da seguinte maneira, usando uma ilustração que era familiar aos seus ouvidos: permaneça em mim e eu permanecerei em vós, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, e vocês também não poderão produzir frutos ao menos se permanecer em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está em João 15, é a palavra que vai ser manifesta aqui nessa noite. Amém? Amém. Então, irmãos, abrem suas Bíblias em João 15, a partir do versículo 1. Amém? Vamos achar? Amém. Amém. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele tira ou acorta, e limpa todo aquele que dá fruto, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3: vós estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver na videira, assim nem vós os podeis dar se não estiveres em mim. No 5 fala: eu sou a videira, vós os ramos, ou os frutos, a vara. Quem estando em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, esse será lançado fora e secará, e os colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai que estais, nisto é glorificado meu Pai que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecerei no meu amor. Se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor, e do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? O primeiro versículo fala que Deus, Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos.
Deus Pai é o lavrador. Deus Pai é o lavrador. Então, com Ele, se nós estivermos nele e se permanecermos nele, né, na videira, Deus só vai fazer o seguinte com a gente: Ele vai tirar a nossa videira, ou melhor, Ele vai dar uma limpada em nós em algumas coisas que de repente a gente precisa ser tirado da nosso ramo, né? Então Ele limpa para que a gente venha produzir cada vez mais fruto. Então esse fruto é o mesmo que a irmã falou, né? De ter conversado com a amiga dela e ela estava sedenta. Então a irmã era um ramo que produziu frutos. E graças a Deus que Deus está sempre limpando nossos galhos, nossos frutos, para que a gente venha sempre estar produzindo fruto. Como o irmão também falou a respeito do motoboy, que tem pessoas sedentas a respeito da palavra do Evangelho, né? Que nem a nossa irmã Ilma, ela veio para cá, buscou o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A irmã está maravilhosamente curada em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então, a gente vê quando a gente estamos sedentos. Eu, outrora, também estava sedento, então precisei também me ficar de ser enxertado na videira, porque se a gente não estamos no galho certo, na videira de Deus, Ele, infelizmente, Ele vai fazer isso, Ele vai cortar aquele que não produzir fruto. Então nós somos criados, nós estamos na videira para produzir fruto, não para ser um galho que vai ser jogado fora, como está dizendo na palavra. Aqui no versículo 3 fala: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. No 4 fala: está em mim, permanecer em mim. Então nós temos que permanecer sempre na videira, independente das situações que aconteçam na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Se estamos bem ou mal, mas nós temos que permanecer na videira. Foi o que a irmã falou, o filho dela estava afastado, mas qual que foi o fruto? De ela falar para ele não sair da palavra, não sair da videira. Porque se sai da videira, automaticamente Deus vai pegar aquele galho murcho, fraco, né, que não tem produto, que não produz nada, e vai ser lançado fora. Isso não serve só para o filho da irmã, mas graças a Deus que ele entendeu a palavra, entendeu o fruto que foi dado para ele, e graças a Deus ele foi buscar uma palavra do Senhor. Não está aqui, né? Porque seria uma alegria da irmã ele vir para a casa do Senhor, aqui congregar com ela. Mas não importa, tanto salvo, indo para uma igreja e ele recebendo a palavra, recebendo o fruto, isso que é mais importante. Porque a palavra fala que se a gente permanecer na videira, nós vamos ser salvos. Quando Jesus voltar, Ele vai pegar todos esses ramos bons e vai levar com Ele, né? Não vai ser aquele que Ele vai pegar e vai falar: você vai ser jogado fora, a gente não quer mais você, ou seja, vai ser lançado no fogo eterno. Deus não quer isso. Deus quer que a gente permaneça na videira, para que a gente venha cada vez dar mais fruto, nem que seja uma palavra. Muitas das vezes tem uma pessoa que está falando, talvez até aquele moço, né, que veio ali agora há pouco, e a gente fala: olha, Jesus te ama, sabia? Se a palavra, se a casa do Senhor está aberta, então Ele vem aqui, vem ali, que você vai receber o fruto verdadeiro para eles, né? Para pessoas que não conhecem ainda o Evangelho. E tem muita pessoa que não conhece o Evangelho. Até mesmo o caso do irmão, que ele falou que ele estava na casa do Senhor, porém, em algum momento, ele saiu. Mas graças a Deus que
depois de um tempo, ele reconheceu novamente e se enxertou na videira. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida, né? E que seus frutos vai dar mais fruto ainda. Não vai ser só um agora. Não vai ser só um. Nas suas entregas, eu imagino que tem muita pessoa, muita gente, muita casa que você está ali. Mas Deus vai estar com você ali naquele momento, pregando o Evangelho. A mesma coisa é a irmã Célia, né? A gente muitas das vezes fica, não é nem com vergonha, mas foi o que ela falou. São normas que a gente precisa seguir para que não venha a ser demitido, né? É que nem na escola onde eu trabalho, não pode ser falado do Evangelho lá. Incrivelmente, nas escolas antigamente se falava do Evangelho, né? Pregava Jesus e tudo para as crianças entender o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas hoje em dia, se você fala alguma coisa a respeito da palavra do Evangelho, uma escola ou uma universidade, ou se você está fazendo qualquer coisa, pregando o Evangelho, sendo essa videira verdadeira, ou melhor, o fruto verdadeiro, as pessoas começam a olhar torto. E muitas das vezes você está sozinho aí. Não tem ninguém para te ajudar, além do Espírito Santo. Mas continue, porque o Senhor é contigo. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que pregar, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Então, no versículo 4 fala: está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesmo não pode se produzir fruto se não estiver na videira. Então nós não temos nem possibilidade de falar qualquer coisa que venha a estar sendo de Cristo se não tivermos a videira. Eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Eu posso falar do serviço do Davi, sendo que eu nem sei o que o Davi faz. Não tenho conhecimento. Ou como da irmã, que é a irmã então, mas enfermeira, né? Então, eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Então ela tem propriedade de falar, porém eu não tenho. Então nós temos que falar o quê? O que está na videira, o que foi passado para nós, que é estar na videira e produzir esse fruto maravilhoso que vem do Espírito Santo para nós. E que cada dia esses frutos venham crescer, porque a palavra diz: buscai primeiro o Espírito de Deus, buscai primeiro a palavra de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é? Então nós temos que buscar cada dia mais, independente se é bom, um momento ruim, mas temos que buscar não desviar a nossa atenção do Espírito que é o Senhor. No versículo 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha que pesado, olha que coisa. Então o Senhor, Ele nos diz que temos que estar na videira sempre. Vai vir a chuva, sim. Vai vir o sol, pode vir alguma coisa e querer queimar a árvore, mas a gente tem que ficar na videira. Pode balançar. Um dia vai ter esse dia, ainda vai ter esse dia, que a videira vai ser balançada. A palavra diz que vai vir um vento, que aqueles que estiverem na videira permaneçam, né, sempre nela, não vai sofrer penalidade alguma. Mas aquele que for balançado, cair, misericórdia, né? Então aqui diz: se estiveres em mim, ou não sei, se alguém estiver em mim e eu estiver, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiveres em mim, versículo 7, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes em vós e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, nós temos a possibilidade de falar com o Pai todo instante, que ele não falou, vamos orar. Hora de manhã, hora da tarde, hora de noite, porque a oração tem poder. Se a gente quisermos receber a bênção do Senhor, nós temos que orar. Não podemos parar de orar. Porque muitas das vezes a gente olha e fala assim, não, deixa eu só dar uma descansadinha. Esse descanso é fatal. O inimigo não dorme. O inimigo não descansa. Ele fica sempre ao nosso derredor, bramando como um leão. E ele quer tragar todos nós. Se possível, que nem na palavra fala, ele se transformará até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Vai chegar esse tempo. Que muitas das vezes as pessoas olham coisas assim que deixam tudo de lado para seguir, de repente, uma situação no Facebook ou internet aí, que seja. Um dia eu vi um caso de uma menina que ficou falando a respeito que ia morrer. Só que ela falou com a internet, né? Foi um momento ser falado de Cristo. Ela foi em alguns programas, alguns podcasts, mas não ouvi falar de Jesus. Ainda perguntaram para ela o que você vai fazer nesses últimos momentos. Ela falou assim, viva a sua vida, né? Depoimento que você tem para lançar para o pessoal. Ela pediu para viver a vida intensamente, sabe? Mas sem propósito. Sem Jesus, a gente é lançado fora. Precisamos estar na videira para não ser lançado e ser queimado. E vai arder. Então, vamos permanecer. O Senhor, ele fala aqui, ó, se estiveres em mim, e minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e será vos feito. Então, o que eu peço? Cura, libertação, vamos ser profetas, né? E profetizar na vida das pessoas, afirmar que nós vamos ser curados, afirmar que Deus vai trazer nossos filhos de volta, afirmar que nem no caso eu tenho uma menina especial, muitas das vezes até eu falo com Deus, mas tudo tem seu tempo debaixo do céu. Mas eu não posso desistir, eu tenho que clamar sempre, para que a vida dela venha estar curada, que ela venha andar, que eu venha trazer ela aqui, ó, andando, e as pessoas vão falar glória a Deus. É isso que a gente tem que fazer, é glorificar, exaltar o Senhor, louvar Ele em todo tempo. Em qualquer situação que a gente se encontre, nós temos que louvar, buscar Ele, falar e profetizar coisas boas. Porque outro dia eu ouvi uma pessoa falando que o universo, né, nas palavras dele, fala, o universo é o garçom. Se a gente falar, ele pega as coisas e entrega. Ele não fala que vai receber, mas ele só escuta e entrega para você. Se você falar coisas ruins, aquilo vai ser ouvido e vai ser entregue. Porque a palavra diz que tem poder, não é? É ou não é? Então nossa palavra tem poder. Então se tem poder, vamos falar coisas boas, vamos profetizar coisas boas, coisas que vão acontecer na nossa vida. Eu vou ser curado, eu vou arrumar um serviço, eu vou trabalhar numa multinacional, tudo para honrar o nome do Senhor. E tudo que a gente for fazer tem que ser para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Amém. Nós temos que falar coisas boas, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo que Ele fez foi por nós, foi por amor. Tudo foi por amor. Louvado seja o nome do Senhor. E falei, nisto é glorificado meu Pai, e que dei muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Né? No número 8 diz isso, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que
falar, profetizar, falar coisas boas, né, para as pessoas. Outro dia eu estava num ponto de ônibus e, por incrível que pareça, eu vi essa pessoa 3 vezes. A primeira vez ele foi pedir dinheiro para mim, a gente foi arrumar dentro do ônibus para ele, sabe? Ele queria emprego e tudo assim, dentro do ônibus aconteceu tudo isso. Veio uma moça, eu dei dinheiro para ele, depositei dinheiro, aí uma moça foi e falou que tinha um serviço para arrumar para ele, e fora, né, leite, coisas assim, olha, coisas sobrenatural. Não dá nem para entender como dentro do ônibus acontece um negócio meio diferente, mas tudo pela glória de Deus. Aí essa pessoa foi, recebeu tudo aquilo, eu desci do ônibus, foi embora. Passou um outro tempo, ele de novo no ônibus, pedindo a mesma coisa. Aí eu já fiquei olhando assim e falei, Senhor, a segunda vez, e ele não me reconheceu. E aconteceu tudo novamente, tudo. Na terceira vez, eu estava no ponto de ônibus e aí ele chegou até mim. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, é a terceira vez que eu te vejo. Ele, como assim? Eu falei, é a terceira vez que eu te vejo. A próxima vez, eu profetizei na vida dele, eu falei assim, a próxima vez eu quero ver você transformado em Cristo Jesus. Eu não quero ver você mais pedindo dinheiro, eu quero ver você transformado. Eu quero ver você com emprego. E você vai falar para mim que sua vida mudou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aí ele pegou, ficou assim, regalou o olho. Eu falei assim, irmão, fiz uma oração para ele. Falei assim, o que eu tenho para você é isso, oração. Eu quero o seu melhor. Sua vida vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. Falei, a próxima vez que eu te ver, eu vou ver você transformado. Falando que você foi para a igreja, que isso e aquilo, que seus filhos não passam mais fome, não passam mais necessidade. E eu acredito, irmão. Eu acredito que a próxima vez que eu ver esse moço, eu vou ver ele transformado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sei que Deus está fazendo a transformação agora na vida dele. Eu creio nisso. Porque a gente tem que ver a glória de Deus. E isso que está sendo falado aqui. Nisto é glorificado o Pai, que dei muitos frutos, e assim será os meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceu o meu amor. Se guardardes o meu mandamento e permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os meus mandamentos, os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. É isso que o Senhor quer da gente, que nós permanecêssemos no amor de Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria que Letícia viesse aqui para louvar o Senhor. Amém? Traz
e perdão concederá para a alma que bem triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Amém. Amém. Obrigado, Letícia, pela tua canção maravilhosa. Vamos colocar isso de pé para a gente orar. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez agradecemos, Pai, por estar aqui na tua casa, Senhor, para glorificar e exaltar o seu nome. Pai, nos dê, Senhor Jesus, no restante de semana abençoado, Senhor. Que nós venhamos ser profetas, Senhor, na tua casa. Que venhamos dar frutos, Senhor Jesus. Que nossa boca, Senhor Jesus, venha se encher do teu Espírito Santo. Que nós venhamos falar, Senhor, para aquelas pessoas que necessitam, Pai. Que hoje, Senhor Jesus, venha ser um diferencial na nossa vida. Que nós venhamos estar na árvore, Senhor Jesus, na videira verdadeira, Pai querido. Que nós venhamos dar frutos cada vez mais maravilhosos. Mas tudo isso, Senhor Jesus, não para nosso ser, mas para honrar o nome do Senhor Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz por nossa vida, Senhor. Pelo esse amor que foi derramado na cruz, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor derrame Tua graça sobre nós. Que o Senhor dê uma semana de paz para nós, Senhor Jesus. E que todas as realizações, Senhor, venham a ser direcionadas pela Tua mão, Senhor. Agradecemos a Tua providência e o Teu querer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus venha abençoar a todos nós. Amém.